Conselho de Administração da Suframa analisa hoje pauta com investimentos superiores a 400 milhões de dólares que deverão gerar mais de 1.300 empregos. Cetan lança 6.715 novas vagas em cursos técnicos e especialização. Após longa discussão, Senado argentino rejeita legalizar aborto no país. Novo terremoto, desta vez de magnitude 5,9, volta a atingir ilha na Indonésia. STF decide que não há prazo para cobrança na Justiça de dinheiro público desviado de forma dolosa. Senado aprova projeto para coibir companhias aéreas de cobrarem a mais para passageiro marcar assento. Depois de audiência de custódia, empresário preso em motel com garota de 13 anos ganha liberdade. A tia da menina também foi solta. No Monte Sião, bandidos matam um motociclista que tentou fugir para não entregar o veículo. Após tomada de assalto carro de universitária, 2 bandidos trocam tiros com a polícia e um acaba morto. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Claro, parcialmente nublado, com chuva em áreas isoladas e temperatura elevada, 33 graus. Essa é a previsão para Manaus do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 8 milímetros e diz que a temperatura fica mais alta, 34 graus Celsius. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 89% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É quinta-feira, 9 de agosto. 221 dias do ano. Faltam 144 para terminar 2018. Dia de São Fábio. Comemoramos ainda o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A vazante do Rio Negro. Mais 6 centímetros na leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar era de 27 metros e 41 centímetros. Datas e fatos. Registros da história. 1896. Nascimento de Jean Piaget, pesquisador e estudioso do desenvolvimento intelectual. 1942, o líder indiano Mohandas Gandhi é preso em Bombaim por forças britânicas. 1945, os Estados Unidos lançam sua segunda bomba atômica que destrói a cidade de Nagasaki e deixa milhares de vítimas. A bomba provoca a rendição do Japão e põe fim à Segunda Guerra Mundial. 1974, Nixon renuncia à presidência dos Estados Unidos após o escândalo de Watergate. 1995, o conflito entre camponeses sem terra e policiais em Corumbiara, Rondônia, resulta em 12 mortos, no que ficou conhecido como o Massacre de Corumbiara. Em 9 de agosto de 1997, morreu o sociólogo Herbert de Souza. 2001, indígenas de todo o mundo se reúnem na sede da ONU em Nova York para comemorar o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Agora 5h52. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A Prefeitura realiza nesta quinta-feira mais uma ação educativa da campanha de combate às queimadas 2018, desta vez na Zona Leste, uma das áreas mais populosas de Manaus e onde estão situados altos índices de denúncias de focos de queimadas. O trabalho se concentrará a partir das 9 horas na área da Bola do Produtor com os técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, fazendo entrega de material informativo e mudas de espécies frutíferas e ornamentais, partindo em seguida para a Feira do Produtor. A finalidade da ação é sensibilizar a população sobre o hábito frequente da queima de resíduos nos quintais, principalmente no final da tarde, que causam transtornos, sobretudo a crianças e idosos. Nas ruas da cidade, a nossa reportagem se movimenta agora com Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está o tempo na área onde você se encontra nesse instante? Nublado, Paulo, nublado nesse momento. Nós já passamos pela Zona Norte, agora já adentramos a Zona Leste da cidade. A gente pode dizer sim, Paulo, que o tempo é nublado nesse momento. E o trânsito, como é que está, Pellegrini? Movimentado sim, Paulo, bem na maior movimentação nesse momento, a Avenida Casmirim, a famosa grande circular, no trecho compreendido que nós percorremos agora há pouco, a rotatória do Produtor até a rotatória do São José. Movimentação muito intensa, principalmente de ônibus, né? Carros de grande porte, ônibus, van, micro-ônibus, em direção ao distrito industrial, além dos alternativos que trafegam aqui a todo vapor, bem como os ônibus que deixam o Terminal 4 e Terminal 5, fazendo assim, Paulo, da grande circular a via de maior movimentação nesse horário. Falando em transporte coletivo sem anormalidade.
Sem a normalidade, Paulo, tudo tranquilo, pagamento por parte das empresas aos rodoviários já foram pagos, está tudo tranquilo em relação ao transporte rodoviário na cidade. Alberto Pellegrini, tivemos aí a morte de um homem e covardemente assassinado por um bandido que tentou tomar a sua motocicleta. Ele tentou fugir e acabou morto, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, infelizmente, né? Mais um latrocínio na cidade, que é o roubo seguido de morte, quando um homem foi teve, né, um assalto e logo depois foi morto. Ele foi, no primeiro momento, foi abordado pelos dois que estavam em uma moto, pediram para a moto dele, né, anunciaram um assalto, e ele resolveu fugir, Paulo, disparou com a moto. Quando viu que estava sendo alcançado, ele parou a moto, levantou os braços, né, já ia entregar a moto, quando ainda assim os bandidos covardemente atiraram 5 vezes com raiva, porque ele tinha, né, tentado fugir, o mataram com 5 tiros e levaram a moto. Vamos torcer para que eles sejam encontrados o quanto antes e travem tiroteio com a polícia para ver se os dois também recebem 5 tiros cada um, não, Pellegrini? Pois é, Paulo, tomara que partam dessa para pior, esses bandidos da mais alta periculosidade, covarde, né, são covarde atirando num pai de família, 5 vezes atirando para tomar moto, rapaz desarmado, não estava esboçando reação nenhuma, não representava perigo nenhum para os bandidos, na pura maldade, na pura covardia, eles mataram o dono da moto. Uma universitária chegava em casa e foi surpreendida por 2 bandidos. Onde foi, Pellegrini? Núcleo 16, Cidade Nova, Paulo. Ela estava chegando quando teve o carro interceptado, trancaram ela no outro carro, os 2 bandidos saíram do carro apontando arma para ela, o outro estava dentro do carro, de um outro carro, tomaram o carro dela. Daí, Paulo, um vizinho viu toda a ação e começou a seguir o carro da vítima, assim um pouco à distância, e comunicando à polícia. Mais à frente foi feito o cerco, houve ainda uma perseguição e próximo ao Terminal 4, eles atiraram no carro da polícia, a polícia revidou e um bandido morreu e o outro foi preso. Bendita audiência de custódia. O empresário preso em motel com a garota de 13 anos já está em liberdade. A titia dela também já está solta. E o castigo? Usa uma tornozeleira eletrônica. Serve isso, Pellegrini? Pois é, né, Paulo? Isso não contém um tarado, isso não contém um pedófilo, isso não contém um bandido, como é o caso do Fabiano Neves, que foi preso, foi flagrado dentro de um motel com uma garota de 13 anos de idade. Punição: tornozeleira eletrônica. Depois da audiência de custódia, um ouvinte já faz um comentário aqui. Ora, o cara foi pego dentro do motel com a menina de 13 anos e já está solto. Um trabalhador deixa de pagar uma pensão e vai preso, Pellegrini, e ele está aqui questionando esse fato. Pois é, ambos são crimes contra menores, né? O cara não paga pensão, é preso, aí é preso. Agora, se ir pro motel com uma menina de 13 anos, aí só a tornozeleira já resolve. Pois é, o que vai pra cadeia direto, depositar infiel e pensão alimentícia. O resto é audiência de custódia. Até daqui a pouco, Pellegrini. Daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações. Se vê por aí, cabra com uma tornozeleira eletrônica, cuidado. Pode ser o taradão da garota de 13 anos de idade. 5:58. A conjuntura política e eleições sindicais são os temas a serem tratados hoje a partir das 14h30 no Sindicato dos Bancários, quando a diretoria e demais membros da União Geral dos Trabalhadores, UGT, estarão reunidos, como informa o presidente dessa central sindical, Antônio Mardônio de Albuquerque. Uma advertência para os proprietários de carros. Alguns flanelinhas estão aí abordando motoristas, dizendo que ali não é zona azul. Você não deve seguir o que o flanelinha está lhe dizendo. Observe que quase todas as ruas do entorno do centro histórico da cidade está com faixa azul, a zona azul. A zona azul está aí em quase todas as ruas do centro da cidade, a partir da Getúlio Vargas. Portanto, não vá na corda dos flanelinhas, que eles estão aí para faturar e no fim você termina sendo multado. Estão abertas as inscrições do processo seletivo para a contratação de oficiais técnicos temporários e sargentos técnicos temporários 2018-2019
para incorporação a partir do dia 1º de março de 2019. O processo destina-se a selecionar profissionais para a prestação do serviço militar nas organizações do Exército Brasileiro sediadas na área de abrangência do comando da 12ª Região Militar, que engloba os estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de agosto por meio do site www.12rm.eb.mil.br. A previsão é de, no mínimo, 19 vagas para nível superior ou oficial e 65 vagas para nível técnico ou sargento. As vagas estão distribuídas para os estados do Amazonas, Manaus, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé, Roraima em Boa Vista, Rondônia em Porto Velho e Guajará-Mirim e Acre para o Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Agora 6h04 em Manaus. O ouvinte está dizendo aqui, através do aplicativo, que na rua Monsenhor Coutinho picharam todas as placas indicativas da Zona Azul. É alguém revoltado com Zona Azul. O custo médio do metro quadrado da construção do Amazonas, registrado em julho de 2018, foi o mais barato entre os estados da região norte, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. No mês passado, o valor do metro quadrado foi de R$ mais 46 centavos, segundo dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, SINAP, divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira. Os números do IBGE apontam ainda que em julho, o custo médio do metro quadrado da construção no Amazonas foi também o 10º menor do Brasil. O estado do Sergipe, onde o custo médio ficou em R$ 953,13, teve o metro quadrado mais barato do país, uma diferença de R$ 87,33 em relação ao Amazonas. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Municípios do Amazonas governados por vereadores poderão ter eleições suplementares no pleito geral de 2018. Aqui vizinhos ao município de Manacapuru, 3 estão na lista do TRE. São eles Anamã, Caapiranga e Novo Airão, que até então são governados por parlamentares do Legislativo. Eles assumiram como prefeitos interinos porque os titulares foram barrados pela Justiça Eleitoral. Como os vices também foram atingidos, o cargo vacante no Executivo foi ocupado pelo presidente da Câmara de cada município. O mandato tampão deve durar até a realização de novas eleições previstas para o próximo mês de outubro. Em Anamã, a disputa pela cadeira do Executivo traz um fato inédito na política amazonense. É a chapa formada por 2 mulheres, Rose Chicó, do MDB, e Amily Viana, do PSDB. As 2 se uniram para concorrer na eleição suplementar em outubro. Rose Chicó é esposa do ex-prefeito Raimundo Chicó, afastado do cargo em abril deste ano. A vice-prefeita na chapa da esposa do ex-prefeito, e Amily Viana, foi adversária de Chicó nas eleições de 2016. Movimenta-se ainda para lançar candidatura o comerciante Edilson Fernandes, do PT, e o ex-prefeito do município, Antônio Coelho, do Solidariedade. O TRE deu prazo até 15 de agosto para o registro das candidaturas. Em Novo Airão, o ex-prefeito Wilton Santos volta para a disputa e concorre novamente ao cargo de prefeito. As convenções já foram realizadas e 4 coligações aprovaram chapas com indicações de prefeito e vice que disputarão a eleição suplementar para o mandato tampão na prefeitura daquele município. O pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas foi deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral e as eleições suplementares em Anamã e Novo Airão estão marcadas para o possível segundo turno das eleições estadual, que será no dia 28 de outubro. Já em Caapiranga, o embrólio continua. Depois das inúmeras trocas de prefeitos em menos de 2 anos da última eleição, o município continua na pendência de decisão do TRE e, consequentemente, continuará governado pelo vereador Francisco Andrade Braz, o Tico, presidente da Câmara Municipal daquele município. Com a colaboração de Mazinho Bezerra, de Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Essas prefeituras de interior parece que estão cheias de saco de açúcar, é um verdadeiro doce. Como adoram concorrer à prefeitura. Os que estão fora estão pensando já nas próximas eleições. E realmente o açúcar, o carregamento de açúcar nas prefeituras é grande, o doce maior ainda.
Processo seletivo simplificado deve contratar 69 agentes de combate às endemias da Secretaria Municipal de Saúde em Manaus. A medida faz parte do plano de combate à malária, que prevê investimentos de 3 milhões de reais. Os interessados podem se inscrever gratuitamente somente por este endereço: www.censa.manaus.am.gov.br a partir de hoje até o próximo dia 15. Os requisitos obrigatórios para concorrer às vagas são ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação categoria B e curso de formação inicial de 40 horas, entre outros. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 12 e 13 às 17, dentro do município de Manaus. O salário composto por vencimentos, insalubridade, auxílio transporte e auxílio alimentação será de R$1.853 e você vai receber ainda 29 centavos. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIEM, organiza por meio de seu Centro Internacional de Negócios, Missão Empresarial, a primeira fase da Feira de Importação e Exportação da China, a Canton Fair, que acontece entre 12 e 20 de outubro naquele país. Esta é a 124ª edição do evento. 6:09. A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas de Roraima promoverá no dia 31 de agosto o primeiro ciclo de palestras lá em Parintins com o tema A Reforma Trabalhista e o Festival de Parintins. A iniciativa faz parte do projeto Escola Itinerante da Escola Judicial do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, e tem como objetivo disseminar o conhecimento jurídico trabalhista no interior do estado do Amazonas e na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima, conforme a abrangência de jurisdição do TRT-11. O evento será realizado no SET Glaucio Gonçalves, no horário de 8h30 às 18 horas. A primeira palestra será ministrada pelo juiz titular da Vara do Trabalho de Presidente Figueiredo, Sandro Namias Melo, quem falará sobre o tema o direito à saúde do trabalhador e a reforma trabalhista, a arte, o trabalho e o festival parintinense. Em seguida, o procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho da 11ª Região, Geibson Justiniano dos Santos, vai abordar o tema Festival Folclórico de Parintins, cláusula social e reforma trabalhista. O desembargador do TRT-11, diretor da EJUD 11, Davi Alves de Melo Júnior, também será um dos palestrantes e falará sobre o tema contrato intermitente. O evento encerra com a palestra O acesso à Justiça do Trabalho após a reforma trabalhista, da gratuidade aos ônus sucumbenciais, com o juiz titular da Vara do Trabalho de Formosa, Goiás, Kleber Martins Salles. Ainda há pouco falávamos aqui sobre as prefeituras e o doce que existem nelas, e o ouvinte faz aqui um comentário interessante. Diz um ditado que quando o mel é bom, a abelha sempre volta. E a outra informação é de que um carro Palio Verde está fazendo nesse instante um arrastão no Novo Aleixo, próximo à igreja Bom Jesus. Polícia lá. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus foi convidada pela Agência Nacional de Águas para integrar a equipe responsável pelos estudos hidrogeológicos das regiões urbana e periurbana aqui de Manaus. A iniciativa tem o objetivo de fechar um raio-x dos aquíferos da capital e dessa forma assegurar subsídios para o uso sustentável dos recursos hídricos da cidade. O convite à AGEMAN foi feito pelo diretor da ANA, Ricardo Medeiros de Andrade. A água subterrânea na cidade de Manaus e na região periurbana é fundamental para o abastecimento público. Um estudo que nós estamos conduzindo em parceria com a CPRM e com o apoio dos órgãos estaduais e municipais trará para a sociedade uma garantia de abastecimento com qualidade e quantidade adequada para atender todos os usos necessários a uma boa qualidade de vida. Trabalhar esse tema para a Agência Nacional de Águas é muito importante, porque garante não somente o abastecimento para a população atual, mas também garante futuras expansões, garante o uso adequado desse recurso tão precioso, não só para o dia a dia do cidadão na sua casa, mas também para a economia local.
Conforme o diretor-presidente da AGEMAN, Fábio Wade, os estudos na capital vão garantir um diagnóstico real e preciso e vão reforçar o plano municipal de saneamento. A própria Arsan no estado já vinha fazendo esse trabalho juntamente com a Agência Nacional de Águas, CPRM, e agora com a criação da AGEMAN e principalmente com a sensibilidade da Agência Nacional de Águas, o chamamento, o convite oficial de estarmos juntos nesse trabalho também, até porque a concessão dentro da cidade de Manaus abrange toda a sua, na totalidade da região, principalmente na parte dos sistemas isolados de abastecimento de água, e esse estudo é muito importante para a região e para o próprio estado do Amazonas como um todo. Então, a gente já participou do seminário ontem, aqui numa reunião de trabalho já direta com a diretoria da ANA, para fortalecer essa parceria, o aceite do convite e a continuação de todos os trabalhos que estão sendo feitos. 6h13 em Manaus. O deputado Serafim Corrêa do PSB apresentou ontem na Assembleia Legislativa a emenda substitutiva ao projeto de lei número 134 para que as taxas cartoriais sejam reduzidas. A lei em questão trata das novas circunscrições geográficas de atuação dos ofícios de registro de imóveis de Manaus. A emenda objetiva é beneficiar pessoas com menor poder econômico, sempre com vistas a facilitar a aquisição de moradias populares urbanas e rurais. A redução da proposta é de 75% para imóveis residenciais adquiridos por pessoas idosas e de 50% para imóveis residenciais dos demais empreendimentos do projeto Minha Casa Minha Vida. O presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, garantiu que não haverá recesso branco durante o período eleitoral. O chefe do Poder Legislativo Estadual lembrou o compromisso assumido com a população durante a cerimônia de posse e afirmou que estará em plenário no horário regimental para a abertura das sessões ordinárias, independente se existirá ou não o quórum necessário para dar início à reunião. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casimiro Silveira, receberá nesta quinta-feira às 9h o título de cidadão do Amazonas concedido pela Assembleia Legislativa do Estado. A cerimônia de entrega será realizada no plenário Rui Araújo da Assembleia Legislativa do Estado. A homenagem surgiu a partir de uma iniciativa do deputado estadual Edilto Afonso, do PDT. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, por meio da Comissão Permanente de Concursos COPEC, lança 6.715 vagas em novo processo seletivo para cursos técnicos e cursos de especialização técnica de nível médio. As inscrições para o processo seletivo acontecerão exclusivamente via internet no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br no período entre 0h de 3 de setembro de 2018 até 16h do dia 13 de setembro de 2018, observado o horário oficial de Manaus. São 5.435 vagas para o interior e 1.240 para a capital, além de 40 vagas destinadas a candidatos de origem indígena. As vagas são divididas em 48 cursos técnicos e 20 especializações técnicas em 4 editais distintos. O processo seletivo será feito por meio de prova objetiva no dia 25 de novembro. 6h15. O Conselho Administrativo da Superintendência da Zona Franca de Manaus, CAS, realiza nesta quinta-feira, hoje, portanto, a partir das 10h, na sede da SUFRAMA, a sua 284ª reunião ordinária, com o objetivo de analisar uma pauta com 44 projetos industriais e de serviços, sendo 10 de implantação e 34 de ampliação, diversificação ou atualização. Os projetos somam investimentos fixos de 83,66 milhões de dólares e totais de 407,18 milhões de dólares, bem como estimam a geração de 1.387 novos empregos no polo industrial de Manaus ao longo dos próximos 3 anos. A reunião será presidida pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, e contará ainda com participação do superintendente da SUFRAMA, Apio Tolentino, e de representantes de órgãos governamentais, classe política e entidade de classe com atuação no âmbito do modelo Zona Franca de Manaus. Entre os 10 projetos de implantação constantes na pauta da 284ª, ou seja, a reunião 284 do CAS, um dos principais destaques é o da empresa Amazon Biodiesel, indústria e comércio de óleos vegetais da Amazônia, visando a fabricação de biodiesel com investimento fixo de 1,96 milhão de reais. Polícia.
Polícia. Joias avaliadas em R$ 42.000 foram apreendidas em uma bagagem durante a operação da Receita Federal com a Polícia Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. De acordo com a Receita Federal, as joias foram encontradas em uma mala durante monitoramento de voo doméstico na madrugada do dia 4 de agosto. Entre as joias estavam pérolas e brilhantes. Segundo o passageiro que não foi identificado, as joias pertenciam à empresa industrial estabelecida na Zona Franca de Manaus. Em análise dos documentos apresentados, a Receita Federal verificou que a nota fiscal foi emitida por uma das empresas envolvidas na Operação Elemento 79, que teve por objetivo desarticular organização criminosa voltada ao comércio ilegal de ouro. Por conta disso, a Receita Federal constatou a tentativa de saída da mercadoria sem autorização da fiscalização aduaneira, sendo essa prática equiparada a contrabando. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal. Incêndio destrói residência em Cacau Pereira. Esta semana já foi a terceira ocorrência envolvendo fogo no município. A reportagem é de J. Rai. Um incêndio de grandes proporções destruiu totalmente uma residência no fim da tarde de ontem na Rua 6, no distrito de Cacau Pereira. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros em Iranduba, Tenente Sebastião Ferreira de Amorim, o motivo do incêndio teria sido um curto-circuito dentro da casa. Testemunhas informaram que todos os pertences da família foram completamente destruídos. A Defesa Civil de Iranduba esteve no local para fazer os procedimentos de praxe. Também no dia de ontem, a equipe da Defesa Civil foi à comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Ilha da Paciência, para entregar um kit de madeiras e alimentos doados pela Secretaria Municipal de Assistência Social a uma família que perdeu a casa em um incêndio. E uma outra ocorrência envolvendo fogo se registrou 2 dias atrás, perto do quartel da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, das sedes do Instituto Municipal de Trânsito e Transportes de Iranduba, IMTTI, e da própria Defesa Civil. Os 3 órgãos funcionam no quilômetro 1 da rodovia Carlos Braga. De acordo com o coordenador de Defesa Civil, Cleuson Carneiro, um homem que não teve o nome divulgado fez uma coivara em um terreno próximo. Perdeu o controle do fogo e aí foi preciso uma ação conjunta entre o SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que utilizou uma pipa com 10.000 litros de água, a Secretaria de Meio Ambiente, a Guarda Civil Metropolitana e, por fim, o Corpo de Bombeiros para controlar as chamas. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. O empresário Fabian Neves dos Santos, de 37 anos, preso em flagrante por abusar sexualmente de uma garota de 13 anos em um motel da cidade, foi solto em audiência de custódia realizada ontem no Fórum Ministro Enoque Reis. Fabian será monitorado por tornozeleira eletrônica e terá que cumprir outras restrições, como manter distância da vítima. A tia da adolescente, uma mulher de 28 anos que foi presa acusada de agenciar a sobrinha, também foi liberada com uso de tornozeleira e restrições. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Amazonas. De acordo com o juiz Alcio Souza de Paula, titular do primeiro Tribunal do Júri e plantonista da Vara Criminal do Fórum, a liberdade provisória foi concedida pelo fato de o acusado não ter antecedentes criminais, ter emprego fixo e residência em Manaus e do crime não ter sido executado mediante violência real, mas presumida por conta da idade da menina. 6h25 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra. Paulo Guerra vem crescendo, vem de novo acontecendo assalto a ônibus, Paulo, do transporte especial. Ontem os funcionários da MASA passaram momentos difíceis na mão do bandido no bairro Campo Dourado, quando um ônibus da empresa Novo Horizonte foi assaltado. Os bandidos foram bem violentos. Hoje aconteceu a mesma coisa, dessa vez no bairro Valparaíso. Uma rota foi assaltada e os bandidos foram bastante violentos, e levaram pertences dos funcionários, ameaçaram o motorista. O detalhe é que essa rota que foi assaltada hoje, Paulo, foi assaltada também na última sexta-feira, ou seja, continua essa questão de assalto a ônibus do transporte especial, Paulo Guerra. Pois muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no Pronto Socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, muita gente deu entrada também com sintomas de virose, garganta inflamada,
dores pelo corpo e febre. Nós aí na Difusora temos 4 baixas, eu tô no meio, garganta inflamada também. Muita gente procura o pronto-socorro João Lúcio para tomar aquela famosa injeção que dói, que só desgraça, mas que resolve esse negócio da virose. Eu ainda não fui tomar, tô desse jeito aí, eu meio de injeção. Mas vamos lá, Paulo Guerra, de polícia, mais ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia militar, polícia civil na rua, bandidos tirados de circulação, muitos bandidos estão sendo retirados de circulação através de operações da polícia realizada nos bairros da cidade. Entretanto, a ação dos bandidos continua cada vez mais audaciosas. Os assaltos continuam acontecendo na cidade, como esses que nós relatamos agora há pouco, de rotas do transporte especial que são aí assaltadas por bandidos em bairros da zona norte e leste da cidade. Além disso, os trabalhadores que ficam à espera desses coletivos também estão sofrendo muito na mão de bandidos. Os assaltos para tomar celular também vem acontecendo praticamente que diariamente. Aquela área ali das proximidades da igreja de São Sebastião, Teatro Amazonas, ali Avenida 10 de Julho e Getúlio Vargas, Rua 10 de Julho e Avenida Getúlio Vargas, são pontos já conhecidos de assalto que acontecem praticamente todos os dias naquela área. A polícia precisa fazer um trabalho ali com muita intensidade para diminuir o número de assaltos, principalmente a estudantes que saem ali tipo 18 horas, depois o pessoal que vem e vai da faculdade sofrem muito na mão desses bandidos. Tá assalto todo dia na área central da cidade, principalmente nas paradas de ônibus. Pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, foi atropelada ontem à noite por volta de 19 horas e 32 minutos. Essa pessoa atravessava a rua na Avenida Camapuã quando foi atropelada por uma moto. No pronto-socorro 28 de agosto, plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. É agora. As notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Tiroteio, bala, morte durante a noite na cidade. E agora vamos aos relatos. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma covardia, latrocínio, covardia e morte. Foi no bairro Monte Sião, comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira. Ontem à noite, um homem foi abordado por 2 bandidos que estavam em uma moto. A vítima também estava em uma motocicleta. E ele resolveu, para salvar o seu patrimônio, resolveu fugir. Ele acelerou sua motocicleta e os bandidos começaram uma perseguição. Aceleraram também, e quando foi alcançado, o homem levantou os braços para não morrer, estava entregando a moto, e ainda assim os bandidos covardemente atiraram 5 vezes contra o corpo da vítima, que acabou morrendo na hora. Isso aconteceu, repito, na comunidade Monte Sião, no bairro Jorge Teixeira. Um latrocínio, uma covardia, uma morte. É mais um cidadão de bem que morre na mão de bandidos. É mais um latrocínio. É um latrocínio atrás do outro. Todo dia tem praticamente latrocínio. A cúpula da Polícia Militar, da Polícia Civil, precisa tomar providências. O cidadão de bem está morrendo na mão de bandido. Foi o que aconteceu ontem, mais uma vez. Depois do menino que morreu com 16 anos, que morreu agredido lá no bairro Valparaíso, estudante do Colégio da Polícia Militar, tivemos aquele funcionário do INPA e agora esse outro homem que teve aí a moto levada e foi assaltado, foi roubado, foi vítima de latrocínio. Parabéns à polícia! Grande trabalho da polícia à noite de ontem. Uma troca de tiros entre polícia e bandido findou com a morte de um bandido e tudo aconteceu assim.
noite de ontem. Uma jovem, uma universitária, estava voltando para casa após deixar a faculdade. No momento que estava passando pelo núcleo 16 na Cidade Nova, ela foi abordada por homens que estavam em um carro de placa e modelo não identificada. Eles fecharam a frente do carro da jovem, apontaram a arma e tomaram o carro de assalto. Ela ficou desesperada e os bandidos imprimiram fuga. Nesse momento, um dos vizinhos da vítima percebeu a ação dos bandidos e começou a seguir o carro da estudante que foi levado. Ele começou a perseguir, começou a seguir de longe. A polícia foi acionada, fez o cerco e os bandidos atiraram, e a polícia, no confronto, os policiais da PM, para não morrerem, tiveram que atirar no ladrão e o ladrão morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Instituto Médico Legal registrou nas últimas 24 horas 54 exames de corpo de delito. Pedindo desculpa mais uma vez aos nossos ouvintes, é que a goela, a garganta mais uma vez não aguentou o banzeiro. Estamos com essa maldita dessa virose. É contigo, Paulo Guerra. 6h32 em Manaus. Ainda no que se relaciona a essa universitária, na realidade eram 2 bandidos, segundo informações, um morreu e o outro foi preso. Loteria. Um apostador de São Paulo ganhou sozinho o prêmio acumulado da Mega Sena. Ele vai receber 35.155.103,28 centavos. A Quina teve 104 apostadores, 27.320,77 centavos. A Quadra teve 7.345 apostas ganhadoras com premiação de R$552,63. Nesse concurso 2066, as dezenas sorteadas foram 06, 25, 27, 35, 45 e 55. 6h37. Esportes. O Santos arrancou um empate em 1-1 com o Ceará ontem à noite em Fortaleza, em jogo antecipado da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos sai da zona do rebaixamento e vai para a 15ª colocação com 18 pontos. O Ceará segue como vice-lanterna com 15. O Bahia não teve grandes dificuldades para confirmar sua classificação à 3ª fase da Copa Sul-Americana. Depois de vencer o Cerro no Uruguai por 2-0 em casa na noite de ontem, o Esquadrão de Aço arrancou um empate por 1-1 no estádio Luiz Toccoli, lá em Montevidéu. O Corinthians teve uma atuação muito abaixo da crítica na noite desta quarta-feira e só não viu sua chance de passar as quartas de final se esvair devido ao ótimo desempenho do goleiro Cássio. Com ao menos 3 defesas incríveis, o arqueiro só não conseguiu parar um gol de rebote de Carmona no primeiro tempo, que determinou a vantagem mínima para o Colo-Colo no estádio Monumental, lá em Santiago, ao pé da Cordilheira. O Cruzeiro saiu na frente no confronto com o Flamengo por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Em partida disputada na noite de ontem no Maracanã, o time de Minas Gerais venceu por 2-0 e pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, que vai acontecer no dia 29 no Mineirão, em Belo Horizonte. Os gols foram de Arrascaíta aos 9 minutos do primeiro tempo e Thiago Neves aos 33 minutos do segundo tempo. E hoje tem jogo pela Sul-Americana. Jogo de volta às 19h30, Vasco e LDU. Libertadores da América. Às 21h45 jogam Cerro Porteño e Palmeiras. Últimas notícias. Bolsa de Valores. O Ibovespa recuou ontem 1,49% a 79.151 pontos. O dólar fechou perto da estabilidade. A moeda norte-americana caiu 0,03%, vendida a R$3,7667. O dólar turismo era vendido a 3,9285 sem cobrança do IOF. O Banco Central registrou prejuízo de 9,937 bilhões de reais até o dia 3 de agosto deste ano, com as operações de intervenções no câmbio, conhecidas como contrato de swaps, que equivalem à compra ou venda de moeda estrangeira no mercado futuro. As bolsas asiáticas não tiveram sinal único nesta quinta-feira. Na China e em Hong Kong, rumores de que o governo de Pequim poderia apoiar companhias de tecnologia impulsionaram o setor, levando a bolsa de Xangai a subir quase 2%, enquanto Tóquio chegou a oscilar em território positivo, mas fechou em leve baixa. No geral, fatores locais predominaram sem grandes novidades nas últimas horas nas tensões comerciais globais, enquanto os dados
dados de inflação na China também foram avaliados por investidores. Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei caiu 0,20% a 22.598,39 pontos. O IBGE divulga nesta quinta-feira os dados da produção agrícola e da produção industrial por regiões. A neve pode voltar a cair sobre alguns locais do sul do Brasil entre a noite de hoje e a madrugada da sexta-feira. A possibilidade de nevar é considerada para as regiões mais elevadas acima de 1.000 metros de altitude das serras entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além de flocos de neve, há condições de ocorrer outras precipitações de inverno, como chuva congelada e chuva congelante. O Senado aprovou nesta quarta-feira projeto para proibir as empresas aéreas de cobrarem a mais do passageiro que quiser marcar previamente o assento no voo. Pela proposta, o cliente terá o direito de marcar o assento antecipadamente de maneira gratuita em caso de voo em território nacional. A proposta foi apresentada pelo senador Regufe, sem partido, do Distrito Federal, e segue para análise da Câmara dos Deputados. Procurada, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, informou que não comenta projetos em tramitação no Congresso. O Tribunal de Contas da União decidiu nesta quarta-feira aumentar a punição de alguns envolvidos nas chamadas pedaladas fiscais. Em outros casos, a Corte retirou as multas aplicadas. No entanto, no tribunal, as pedaladas fiscais praticadas entre 2013 e 2014 no governo Dilma Rousseff consistiram em os bancos públicos pagarem programas sociais do governo. Ao analisar o caso nesta quarta-feira, o TCU aumentou de 5 para 8 anos o tempo em que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, está inabilitado a ocupar cargos de comissão em funções públicas de confiança. O tribunal ainda decidiu inabilitar o ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, também ex-presidente da Petrobras. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, será interrogado pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. A audiência é decorrente da operação Unfair Play, que investiga a suposta compra de votos para a realização da Olimpíada no Rio. Festa em Paris, conhecido como Farra dos Guardanapos, pode ter sido comemoração antecipada da fraude na eleição, diz o Ministério Público Federal. Braço direito de Nilsman também será ouvido. O banqueiro Eduardo Plas, preso na semana passada, pagou nesta quarta-feira uma fiança de 90 milhões de reais para deixar a cadeia. O valor foi estabelecido na última terça-feira pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal, 7ª Vara Federal Criminal, para que Plas ganhasse a liberdade. No segundo dia do que os parlamentares chamam de esforço concentrado, mais da metade das reuniões marcadas pelas comissões da Câmara foi cancelada ou não atingiu o quórum necessário. Ao todo foram convocadas para esta quarta-feira 41 reuniões, mas 11 foram canceladas por falta de quórum e 10 canceladas. Especialistas questionam a possibilidade de o nome do ex-prefeito Fernando Haddad do PT constar em pesquisas eleitorais nas eleições 2018, a partir do dia 15, quando o PT deve solicitar o registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Lava Jato no Tribunal Superior Eleitoral. Isso porque a Justiça Eleitoral exige que, a partir desse período, o Instituto de Pesquisas coloque os nomes de todos os candidatos que tenham requerido o registro na Justiça Eleitoral, o que não permitiria a apresentação de cenários sem Lula. 6h48. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira por 7 votos a 4, incluindo o orçamento de 2019, a previsão de reajuste salarial de 16,38% para os ministros da Corte. Atualmente, em 33.700, o salário dos ministros poderá ultrapassar R$39 mil a partir do ano que vem. E por maioria de 6 votos a 5, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram também que as ações de ressarcimento aos cofres públicos contra agentes que cometam ato de improbidade administrativa não prescrevem, desde que o ato praticado seja doloso, ou seja, cometido de forma intencional. Com a decisão, a ação de ressarcimento pode ser apresentada a qualquer tempo, independentemente da data em que o fato ocorreu. O presidente Michel Temer vai ao Paraguai na próxima quinta-feira, dia 15, acompanhado dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, onde participa da cerimônia de posse do novo dirigente do país, Mário Abdo Benítez. Temer convidou os presidentes das duas casas para acompanhá-lo e a previsão é que embarquem juntos no mesmo voo. Pela quinta vez, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, vai assumir interinamente o comando do país. Nas últimas vezes que Temer deixou o Brasil para viagens oficiais, Maia e Eunício também tiveram que se ausentar. Com a legislação atual, os 2 parlamentares têm que deixar o Brasil para não assumirem a presidência na ausência do titular e, com isso, se
tornarem inelegíveis para as eleições de outubro, porque eles cumpririam o prazo de desincompatibilização. O Hamas disparou dezenas de foguetes da faixa de Gaza em direção a Israel, que respondeu com bombardeios aéreos que mataram um palestino, segundo fontes dos dois lados. A maioria dos foguetes caiu em zonas desabitadas e 11 foram interceptados no ar. Um terremoto de magnitude 5,9 graus atingiu hoje o noroeste da ilha de Lombok, onde outro temor ocorrido no último domingo deixou um balanço provisório de 168 mortos, cerca de 1.500 feridos e 156 mil desabrigados. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que registra atividade sísmica em todo o mundo, localizou o hipocentro 10 quilômetros de profundidade a 23 quilômetros de Mataram, capital da província, segundo dados preliminares. Por sua vez, a agência indonésia disse que o terremoto foi de magnitude 6,2 e sua profundidade de 12 quilômetros. O Senado da Argentina rejeitou na madrugada de hoje o projeto de lei que legalizaria o aborto no país. Aprovado em junho pela Câmara, ele foi recusado no Senado por 38 votos contra 31 a favor e 2 abstenções após uma longa sessão. Aqueles que defendem a causa, no entanto, não se dão por vencidos e o mais provável é que apresentem um novo projeto para a descriminalização da prática. 7 homens e uma mulher foram presos em Buenos Aires após a decisão do Senado de rejeitar a lei. Os presos estavam no conflito entre policiais e manifestantes na chamada Zona Verde, onde se concentraram os que apoiam a descriminalização do aborto. Agora 6h51. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. O ministro do STF propõe reajuste de 16% nos próprios salários. Folha de São Paulo. Haddad poderá ir como convidado ao debate da Bandeirantes. O Estado de São Paulo. Geraldo Alckmin aumenta patrimônio em 29% e vice dobra. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Senado aprova a proibição de cobrança por marcação de assentos em voos. Valor econômico. CNT-MDA traz Bolsonaro com 18,9% das intenções de voto e Alckmin 15%. Estado de Minas. Em evento com empresários, Alckmin ataca a gestão do PT e comenta gafe com Huck, chamou Angélica de Eliana. Jornal do Comércio no Recife. A ANAC autoriza a primeira empresa aérea de baixo custo a operar no Brasil. Fortaleza Diário do Nordeste. PT seria partidos que apoiaram o impeachment de Dilma em 6 estados. 0 hora Porto Alegre. O uso do FGTS para financiar imóveis de até 1,5 bilhão pode valer já neste ano. Brasil Econômico. Temer veta refis do Super Simples, invocando a lei de responsabilidade fiscal. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.